E olha só, você que assiste ao Brasil Hoje, sabe que a Constituição Federal garante ao cidadão direito à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e também assistência aos desamparados? E sabe o que fazer quando esses direitos não são respeitados? Eu recebo no nosso estúdio o advogado e professor universitário, doutorando em Direito Constitucional, Alessandro Gonçalves da Paixão, para explicar tudinho para a gente. Bem-vindo e bom dia. Bom dia, Daiane. Inicialmente, queria externar minha alegria em poder participar mais uma vez da programação da TV Pai Eterno. Doutor, eu queria que o senhor começasse falando sobre essa questão dos direitos. Quais são os principais e qual que é a importância de cada um deles para o cidadão? Bem, nós temos no texto constitucional os direitos sociais, né? E esses direitos sociais, os mais importantes, estão relacionados à educação, saúde, né? Assistência, à previdência. Então, são os mais relevantes dentro do texto constitucional. E o texto constitucional garante, né? Através da atuação efetiva do Estado, esses serviços a serem prestados ao cidadão. E eu queria que o senhor falasse para a gente como que a Constituição garante esse direito, até mesmo da dignidade da pessoa, porque a gente vê que tem muita gente que não tem esses direitos garantidos. Sim. Quem decide, quem organiza quais são os serviços a serem prestados, os serviços públicos a serem prestados, é a classe política dominante, né? São os nossos gestores, são os nossos administradores. Eles são os responsáveis não só por imputar uma atividade como sendo serviço público, mas também organizar a prestação desse serviço à comunidade, ao cidadão. Através de lei e através do texto constitucional que traz o cerne central desses serviços. Educação, saúde, previdência, assistência, o desporto, né? O cuidado com as pessoas hipossuficientes, a criança, o adolescente, o idoso, tudo isso está previsto no texto constitucional. E aquelas pessoas que, por algum motivo, se sentirem desprestigiadas nesses direitos, devem buscar o Poder Judiciário, né? O caminho natural, se a administração pública não efetiva esses direitos, é a Justiça. É óbvio que a gente sabe de toda a dificuldade, né? Tanto de se judicializar ações hoje, quanto a resposta do Poder Judiciário. Nós tivemos uma decisão agora, essa semana, sobre medicamentos de alto custo, né? Que reflete muito essa discussão que nós estamos tendo aqui. E nessa decisão, mais uma vez, o Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, se manifestou que medicamentos de alto custo, como regra, salvo algumas excepcionalidades, só aqueles que forem apresentados nas listas, né? Que são atos administrativos, né? Então, nós temos aí uma autorização pela Anvisa do medicamento e esse medicamento pode ou não ser encontrado nas listas do Ministério da Educação. A partir do momento que ele consta da lista, aí sim a pessoa teria o direito ao fornecimento desses medicamentos. Mas volto a dizer, a construção dessas listas de medicamentos são atos administrativos, né? E aí tem uma dificuldade, né, nesse fornecimento. E mais, o que é muito importante a gente salientar, existe um princípio na Constituição Federal e decorre da Constituição Federal que nós chamamos de princípio da reserva do possível. O que significa isso? A administração pública ela é responsável em fornecer esses serviços, esses direitos, cumprir com essas obrigações constitucionais, no limite do orçamento. E aí a gente começa a entender todo esse problema e esse sofrimento do povo brasileiro em não alcançar alguns direitos que estão previstos constitucionalmente. Doutor, e vamos desmembrar aqui um pouco, então. O senhor falou sobre medicamento, então vamos começar com a saúde. Sim. As pessoas muitas vezes reclamam das grandes filas em postos de saúde. Tem gente que demora meses para conseguir uma consulta e gente que demora anos por uma cirurgia.
Nesses casos, tem como ir atrás, tem como recorrer, porque a gente vê assim, as pessoas chamam a imprensa e aí a imprensa faz aquele barulho, aí às vezes ali o pessoal consegue organizar, minimiza, mas e aí, nesses casos, o que fazer? A partir do momento que o cidadão não consegue a efetivação desse direito, ele deve buscar o judiciário, né? Com a atuação de um advogado de sua confiança, ou aqueles que não têm condições de arcar com as despesas de um advogado, buscar a assessoria da Defensoria Pública do Estado de Goiás, para que, ou a Defensoria do seu respectivo Estado, para que a Defensoria possa propor as ações cabíveis em garantia desses direitos. É importante dizer que o judiciário seria a última barreira, mas infelizmente pela má gestão que nós enfrentamos no Brasil, né, em razão da nossa pouca qualidade em gestores públicos, que é uma regra, temos algumas exceções, não podemos generalizar, mas é uma regra. Esses serviços não são alcançados e acaba o cidadão que precisa da saúde tendo que judicializar, buscando um mandato de segurança, uma obrigação de fazer, né, com pedido liminar, para alcançar essa cirurgia de alto custo, por exemplo. É muito comum, nos dias de hoje, o cidadão que espera na fila meses e até anos ter que ir ao judiciário, bater a porta do judiciário, requerer judicialmente que aquela cirurgia, que sem ela coloque em risco a vida daquele cidadão, seja realizada, né? Infelizmente, esse tem sido o caminho em razão da má gestão no serviço público no Brasil. E é o mesmo caminho também quando se refere à educação, porque a gente sabe, por exemplo, que tem crianças autistas ou com alguma dificuldade, precisa ser bem acompanhada. Tem colégio que nem aceita essas crianças, né? E tem vagas em creche também, que a gente vê muitas pessoas reclamando. Mesmo caminho. Em se tratando de saúde e educação, nós chamamos esses dois serviços de serviços universais, né? Significa dizer que o cidadão ele não precisa atender grandes requisitos para alcançar, ou não deveria, né, atender tantos requisitos para alcançar esses benefícios, esses direitos à saúde e educação. É um serviço universal. Em razão disso, a partir do momento que ele tem a negativa por parte do poder público, nasce aí a possibilidade de se manejar uma ação judicial. Vaga em colégio, vaga em creche, a mesma ideia. A partir do momento que o Estado, que tem a obrigação constitucional de fornecer esses serviços, não fornece, o caminho é esse. É a judicialização, infelizmente. Vai acabar no colo do judiciário esse problema que deveria inicialmente ser resolvido pelo executivo, pela gestão pública, que, como eu disse, nós temos enfrentado aí nos últimos anos, nas últimas décadas, essa má gestão do serviço público e quem sofre somos nós, né, os cidadãos. E o judiciário é rápido? Boa pergunta. E o judiciário é rápido, né? Imaginemos uma cirurgia de alto custo de urgência, por exemplo, um caso real, a troca da válvula de um dos hemisférios do coração, a troca da válvula. É uma cirurgia de urgência. Nesses casos, atendido todos os requisitos, com as provas em mão, o advogado responsável ou o defensor público vai propor um mandato de segurança e vai pedir uma liminar, né? Aí sim, tem uma celeridade maior se essa liminar for deferida. Se não for deferida, aí nós temos que aguardar alguns meses e até anos novamente. Aí fica a fila de competição, né? Fica a fila de competição. E essa é uma discussão que se tem hoje dentro do Estado brasileiro, né, dentro da República. Por quê? Porque essa interferência ela não é bem-vinda do judiciário. Não é papel do judiciário ficar interferindo a todo momento no serviço público. Isso é papel do executivo, né? Mas é nas situações emergenciais, nas situações realmente onde a falência da administração pública se apresenta, né? É que o judiciário realmente é a última barreira e nós temos que apresentar as ações cabíveis. Você perguntou, Daiane, sobre a dignidade humana, né?
A dignidade humana, nós temos ela como preceito constitucional, está previsto no artigo 1º da Constituição Federal. E os direitos humanos é um princípio da República Federativa do Brasil que está prevista no artigo 4º da Constituição Federal. Perceba a relevância disso. Mas, enquanto princípios e fundamento, eles sustentam ou é a base do ordenamento jurídico. Então, todo e qualquer direito previsto constitucionalmente ou extraconstitucionalmente independe, esses princípios nos orientam a buscar esses direitos. Então, a questão da saúde pública, dignidade humana, direitos humanos, né? Não tem o que se discutir. Então, é um princípio constitucional, é uma regra constitucional que nós temos que buscar ser efetivada. E um dos fundamentos, uma das bases é justamente essa principiologia. E outra coisa que a gente vê também é a garantia de segurança. Mas a gente vê que a segurança também não vai lá essas coisas. São Paulo e Rio de Janeiro, muito assalto. Tem lugar, por exemplo, noticiando aí, invasão de condomínio, como Goiás, Paraná. Então, assim, e a questão da segurança? Pois é. Segurança pública. Eu tenho atuado indiretamente na segurança pública nos últimos 10 anos no estado de Goiás como conselheiro do Conselho Estadual de Segurança Pública. E nessa condição eu tenho muita tranquilidade em falar que a segurança pública, como um direito fundamental que da mesma forma que a propriedade, a vida, o direito de ir e vir, a segurança também é um direito fundamental. Para alguns autores de primeira dimensão, para outros autores de segunda dimensão, mas é uma outra discussão que não tem relevância nesse momento, mas é um direito que deve ser garantido pelo Estado. Novamente, o Poder Executivo, né? A segurança pública está integrada ao Poder Executivo e deve ser garantido. Na minha humilde opinião, juntamente com a educação e com a questão da saúde, é o serviço público que o brasileiro sente mais falta, né? Juntamente com a educação e com a saúde. Por quê? Porque nós vivenciamos no nosso dia a dia, a todo momento, a afronta à segurança pública. Assalto, sequestros, tráfico de drogas. E me parece que a atuação do Estado em sentido amplo, não está muito empenhada em resolver esses problemas. Por quê? Porque na maioria dos estados brasileiros a criminalidade só cresce. Cadê a atuação do Estado, uma atuação mais efetiva para que isso não ocorra? É óbvio que a segurança pública não é a solução final. Enquanto professor, eu vou ter que voltar à máxima, né? A solução final é a educação, sempre. Nós precisamos educar o povo brasileiro, nós precisamos educar as nossas crianças, nós precisamos dar condições às nossas crianças para que esse problema a longo prazo, não é a curto prazo nem a médio prazo, é a longo prazo, realmente possa ser resolvido. Infelizmente, essa é a realidade, esse é o cenário que nós vemos no Brasil hoje. Mas depende de ações do Estado, né? A educação como uma ferramenta primária para a solução também do problema da segurança pública. A segurança pública atuando na rua, a polícia ostensiva atuando é importante? Sim, extremamente importante, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal atuando para trazer mais segurança, ou pelo menos uma expectativa de segurança, é extremamente importante. Mas a longo prazo isso só pode ser resolvido através da educação. Doutor, na nossa conversa eu percebi que o mais importante também é a educação política, né? Saber escolher os nossos candidatos. Sim. Tem um livro que nós estudamos no curso de Direito, que ele tem o título A Luta pelo Direito. E uma das argumentações desse autor, ele fala que a justiça ela segura em uma das mãos a espada e na outra a balança. A espada sem a balança é força brutal. A balança sem a espada é ineficiência do direito. E para nós, enquanto administrados, cidadãos, alcançar e sermos efetivamente detentores do direito, nós temos que lutar por esse direito.
Mas como lutar? Como exigir do povo brasileiro lutar por um direito que ele desconhece? Aí fica a pergunta. Educação, novamente. Educação política, educação formal sobre a Constituição. Nós não temos esse ensino formal. O povo brasileiro desconhece as leis, desconhece a Constituição, que é a lei maior desse país, que criou o Estado brasileiro. O que criou juridicamente o Estado brasileiro? A Constituição de 1988. Se você for perguntada, Daiane, quando nasceu o Estado brasileiro, o atual Estado brasileiro nasceu no dia 5 de outubro, às 16 horas, em Brasília, com a Constituição de 88. Ele não nasceu no descobrimento. Juridicamente falando, nós temos um Estado novo. Só que o povo não conhece essa Constituição, não conhece os nossos direitos. Então, primeiro passo, novamente, estou sendo redundante, educação. Não, o senhor não está errado, não. Essa conversa ainda vai longe. O senhor, fica o convite para o senhor voltar. Muito obrigada, viu? Estou à disposição, é sempre uma alegria estar aqui com vocês.